Movimento uniforme continua sendo o tema do ELU nesta aula. Tente imaginar um prato de toca-discos que gira movido por um motor. Sobre o prato gira também um LP, é claro. As vibrações mecânicas do sulco do disco são convertidas em vibrações elétricas por meio de uma agulha e depois amplificadas. Daí nasce o som estéreo. Mas, se por qualquer razão houver uma variação intermitente no giro do prato, acaba acontecendo um verdadeiro desastre. O cantor ora canta fino, ora canta grosso. Nesse caso, o movimento deixou de ser uniforme. Oi pessoal, estamos aí de novo com Cinemática. Movimento uniforme continua sendo o tema em pauta. Movimento uniforme. Na aula passada, nós já conceituamos para vocês o movimento uniforme. Todo aquele que se realiza com velocidade escalar constante e não nula. Colocamos no vídeo para você aquele exemplo do micrinho. Vamos retomá-lo. Aí está, micrinho, não é? Em movimento uniforme ao longo dessa régua. Cada segundinho que passa ele percorre 1 centímetro por segundo, sempre assim. Quais são as equações? As mesmas de sempre. Velocidade escalar, ΔS sobre ΔT, é o deslocamento escalar sobre o intervalo de tempo. E a função horária do espaço, S igual a S0 mais VT, uma função do primeiro grau, a popular formulinha do sorvete, não se esqueça. Será que movimento uniforme existe? Ou será mera ficção? Existe sim, e vamos colocar no ar para você uma imagem interessante a respeito do movimento uniforme. Então atenção VT, com vocês, movimento uniforme. Vamos lá pessoal, aí está um foguetinho, correto? Ele queima combustível, acelera a princípio, mas depois o combustível acaba e o foguete, longe de tudo, longe de interferências gravitacionais, correto? Adquire movimento uniforme. É a famosa banguela espacial, digamos assim, correto? Então, a partir de um certo ponto, livre de atrações gravitacionais, o foguete segue em movimento uniforme. Quer mais exemplo? Quer mais exemplo? Vamos lá, outro exemplo para você. O caso de um PUC. Correto? Um PUC que, ao ser levantado pelo ar expelido por um balão, correto? Perde o atrito com o solo e caminha praticamente em movimento uniforme. Então aí está o PUC em movimento praticamente uniforme, velocidade praticamente constante. Agora pessoal, vamos relembrar mais uma coisinha. Movimento progressivo e uniforme. Aí está no vídeo para você, movimento progressivo e uniforme. O espaço é crescente, a velocidade escalar é positiva. Veja como varia o espaço com o tempo em se tratando de um movimento uniforme. O gráfico é uma reta oblíqua, correto? A velocidade escalar constante, nesse caso, constante positiva. Na aula passada nós falamos também com vocês a respeito do movimento retrógrado. Não é? É aquele que se realiza no sentido negativo do eixo dos espaços, conforme você pode reparar aqui no nosso vídeo. Veja bem, micrinho em movimento retrógrado, lá vai ele, sentido negativo do eixo dos espaços, o espaço decresce. No caso do movimento ser uniforme, o gráfico é uma reta oblíqua. E a velocidade escalar, ela é constante, só que nesse caso, constante e negativa, conforme você pode também observar aqui no vídeo, correto? Então, esse modelinho, essas informações, você deve ter sempre em mente. Eu gostaria de colocar no vídeo para você um resuminho sobre o movimento uniforme. Olha aí, primeiro resumo, no movimento uniforme, a velocidade escalar é constante. Carrinho sobe a montanha, desce a montanha com a mesma velocidade, nunca muda. E também no vídeo para você um outro resumo. Veja bem, olha lá, no movimento uniforme, o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Não vá se esquecer disso. Isso aí é o fundamento desse assunto, correto? Agora, pessoal, não adianta só falar de teoria. Em física tem que fazer exercícios. Vamos colocar para você uma primeira questão a respeito de movimento uniforme. Aliás, uma questão hiper clássica. Questão que todo ano cai no vestibular. É o caso de um trenzinho que deverá transpor um túnel.
Então veja você, o trem trafega em movimento uniforme, velocidade de 72 km por hora. Aliás, como primeira providência, eu vou transformar isso para metros por segundo, que é a unidade Sistema Internacional de Velocidade. Bom, é muito importante que você saiba como transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Então preste atenção, basta dividir por 3,6. Então, para se transformar quilômetro por hora em metro por segundo, eu divido por 3,6. Então veja, no caso, a velocidade do trem é de 72 km por hora. Dividindo por 3,6, nós teremos 20 metros por segundo. Então, primeira providência, transformei a velocidade para metros por segundo. Isso porque os demais dados aqui do meu problema pertencem ao sistema internacional. Veja que o comprimento do túnel é dado, 220 metros, correto? 220 metros. E o comprimento do trem também é dado. Veja você, 480 metros. Então, pessoal, primeira coisa que eu devo fazer ao iniciar a resolução de uma questão é verificar se as unidades são compatíveis, coerentes, pertencentes ao mesmo sistema de unidades. Caso não pertençam, eu tenho que compatibilizar. Tenho que dar um jeito de transformar todas, de modo que todas elas pertençam ao mesmo sistema coerente de unidades. Tá? Então, feito isso, eu vou então à pergunta do problema. Quanto tempo o trem gasta para transpor o túnel? Correto? Quanto tempo o trem demora para atravessar o túnel? Você deve reparar que, nesse caso, o tamanho do trem deve ser levado em conta. O trem não é um ponto material, não é uma partícula, pelo contrário, é um corpo extenso, é um corpo cujo tamanho deve ser levado em conta. Então veja você, quanto tempo o trenzinho gasta para atravessar o túnel, não é isso? Muito bem, como proceder? Como proceder? Vamos então ao início do nosso cálculo. Vejamos, lá está, a fórmula é aquela de sempre, velocidade, ΔS sobre ΔT. E eu tiro então que o tempo é o espaço dividido pela velocidade, correto? Tempo igual. Qual é o espaço que o trem deve percorrer para transpor o túnel, hein? Ora, é o comprimento do túnel mais o comprimento próprio do trem, correto? Veja você, a travessia começa quando a frente do trem emparelha com a boca do túnel. E a travessia termina quando a traseira do trem emparelha com o fim do túnel. Então eu pergunto para você, telespectador, qual foi a distância que a frente do trem percorreu? O bico do trem, ora, foi o comprimento do túnel mais o comprimento do próprio trem. Compreendeu? Então, por isso que eu não posso ignorar, não é, o comprimento do trem. Então lá está, o tempo é o espaço, que é o comprimento do trem, mais o do túnel, ou do túnel mais o do trem, sobre velocidade. Então, nós vamos ter 220 mais 480 sobre a velocidade do trem, que é 20 metros por segundo. Efetuando essa continha, vamos obter um tempo de 35 segundos. Então, tempo gasto pelo trem para transpor o túnel, um tempo de 35 segundos. Agora, pessoal, uma outra questão, também super clássica, tradicional, envolvendo movimento uniforme. Você já deve ter ouvido falar de problema de encontro de móveis. Pois eu bolei um super legal para te ilustrar a ideia. Vamos então, a questão de encontro de móveis. Um carrinho A sai de São Paulo rumo ao Rio de Janeiro. Velocidade de A, 30 km por hora. No mesmo instante, um carrinho B, acompanha a historinha, sai do Rio rumo a São Paulo. Velocidade, menos 50 km por hora. E você perguntará, mas por que menos, Elu? Pelo seguinte, eu orientei a trajetória para a direita, veja bem. Dessa maneira, o movimento de B para a esquerda é um movimento retrógrado. Por causa disso, a velocidade escalar é computada negativamente. Bom, nós temos dois quesitos a responder. Primeiro, obter o instante do cruzamento dos carros e o local do cruzamento. E, além disso, traçar os gráficos espaço, função do tempo para os dois movimentos. Então, aí estão dois itens, dois quesitos a responder.
Bem, pessoal, como resolver problema de encontro de móveis? É mais ou menos um ritual. Eu monto a função horária de um móvel e monto a função horária do outro móvel. Então, são as duas primeiras providências. Os movimentos são uniformes, então a função horária é aquela que você deve ter no cantinho do coração. S igual a S0 mais VT. Para o móvel A, que partiu de São Paulo, o espaço inicial é 0. Por isso, eu coloco simplesmente que S é 30T, velocidade vezes tempo. Para o móvel B, que partiu lá do Rio, lembra? Correto? Nós vamos ter SB igual a 400. Veja que a posição correspondente ao Rio de Janeiro na nossa trajetória é 400 quilômetros. 400 menos 50T. Agora, veja bem, o que acontece de importante quando os carros estão se cruzando? Congela a imagem naquele instante. Ora, naquele instante os carros estão no mesmo local da estrada. E por isso, naquele instante, os carros têm espaços iguais. Então, qual é a condição de encontro? No instante de encontro, espaços iguais. Então, veja bem, impus a condição SA igual a SB. Pego as duas funções horárias, igualo os segundos membros. 30TE igual a 400 menos 50TE. Somando os termos semelhantes, 80TE igual a 400, de onde eu tiro TE igual a 5 horas. Esse é o instante do encontro. 5 horas após as partidas, os carros se cruzam num dado ponto aí da Via Dutra. Tudo bem, para saber o local do encontro, o ponto da estrada em que os carros se cruzam, basta eu pegar aquele tempo e substituir em qualquer uma das funções horárias. Usando a primeira, que é mais fácil, eu obtenho aí que SE igual a 150 quilômetros, tá? Então esse é o local do encontro. E o gráfico, ou os gráficos espaço-tempo para os dois movimentos. Veja bem, para o móvel A, o gráfico é uma reta oblíqua a partir da origem. Veja que o móvel A saiu lá de São Paulo, a origem dos espaços. Agora, e o móvel B, hein? O móvel B é movimento retrógrado. Movimento retrógrado, por isso o gráfico espaço-tempo é descendente, como aqui você repara, correto? Para o móvel B, o gráfico é uma reta oblíqua descendente. Veja que o instante do encontro é 5 horas e o local do encontro é 150 quilômetros. Esses são os gráficos espaço-tempo para os dois carrinhos A e B. E ficamos por aqui com um grande abraço para vocês. Até a próxima.